Isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Não provoque, é cor de rosa choque. Por isso não provoque, não, é cor de rosa choque. Por isso não provoque. Olha, quero mandar um beijo pro Alfredo, pro Caco, que estão aqui no chat interagindo comigo. Eu mandei um oi, mas o Alfredo ainda não me respondeu. Alfredo, pode responder. Se você tiver alguma dica interessante aí, algum comentário que você queira saber sobre as mulheres, até mesmo para aprender a lidar melhor com nós, né? Porque não é fácil, viu? Mulher é aquela coisa lá mesmo, é bicho esquisito, todo meio sangra, mas somos a prosperidade da vida. Bom, como prometido, eu trouxe para vocês a minha amiga Salete Campos, que está aqui hoje no programa de inauguração e vai falar sobre a bioenergia. Então, vamos receber com muito carinho a minha amiga Salete Campos. E aí, Sá? Prazer. Prazer. Tudo bom? Tudo bom, e você? Então tá bom. Eu estou felicíssima hoje, primeiro dia de programa, e tá aquela coisa toda, aquela sensação gostosa, né? Mas vamos lá, fala um pouquinho de você, Salete. Bom, eu trabalho com reiki, né? Trabalho com cristais e trabalho no todo com a energia do corpo, né? Através das ervas e através de uma consulta que pode ser feita ou diretamente com o consultante ou à distância. Legal. Isso depende do modo que ele quer ser tratado. Legal, Salete. E me fala uma coisa, como que você aprendeu essa técnica? A princípio pelo meu método bioenergético de diagnóstico. Depois eu fui renovando, né, os atendimentos e procurando dar o melhor foco para cada cliente. Entendi, muito bacana. Gente, vamos dar um minutinho de intervalo. Ah, não, posso continuar? Então tá bom. O diretor tá falando que eu posso continuar aqui, que tudo mais. Bom, vocês quiserem fazer perguntas, a Salete está aqui para estar falando, para estar comentando, para estar dando essa orientação. Principalmente nós mulheres que temos essa necessidade muito grande de estar com o nosso corpo, nossa mente, nosso físico sempre em equilíbrio, né, Salete? Então, me fala uma coisa, qual a razão que leva as pessoas a romper os seus elos energéticos e ficarem doentes ou desalinhados, né? Que a gente está falando do alinhamento do corpo, do alinhamento da energia. O que acontece? O que leva as pessoas, e principalmente assim, eu queria que você comentasse um pouco o que leva as mulheres, na verdade, a ter esse desalinho, né, com a sua energia? Eu acredito, Lúcia, que é através da falta de disciplina, né? Hoje, com a correria do dia a dia, a mulher acaba não tendo uma qualidade de vida. Entendi. Né? Ela precisa trabalhar, estudar, cuidar dos filhos. E isso acaba desalinhando os corpos, trazendo ela consequências que hoje a gente vê através do ciclo menstrual e de outras tensões que a gente sabe que no dia a dia acaba ocorrendo. Entendi. E me fala uma coisa, eu acho que todas as mulheres do outro lado vão querer saber um pouquinho sobre isso. Geralmente a gente está lá vivendo um relacionamento de, vamos supor, um namoro de 5, 6 anos, ou até menos, né? Que às vezes a gente se apega muito fácil a uma outra pessoa, até pela carência, principalmente nós mulheres. E aí esse relacionamento acaba, por exemplo, por uma traição, né, mulheres? Que eu acho que toda mulher está lá do outro lado e acredito que muitas mulheres já foram traídas e aí o corpo entra naquela de sintonia total, né, por exemplo. Nesse momento, o que é aconselhável, por exemplo, ela fazer? Porque assim, às vezes a pessoa está legal na vida profissional dela, e tá tudo legal no relacionamento, mas aí de uma hora para outra, bum, cai o relacionamento. A vida profissional também nesse momento acaba dando uma certa caída, né? A pessoa sai de um determinado alinhamento e tudo mais. Nesse momento, o que ela deve procurar? Acho que o primeiro passo é conhecer a si mesmo, né? Hoje nós, seres humanos, desperdiçamos tempo em conhecer várias outras técnicas, tecnologias, mas não conhecemos a nós mesmos. Entendi. Tá? E quando o relacionamento chega a esse ponto, é por falta de conhecimento de si próprio.
por falta de gostar, às vezes, sim, De gostar, né? mas de Eu falta de escuto muito- conhecimento mesmo, Entendi. né? Eu escuto muito, por exemplo, as mulheres dizendo assim, eu não consigo mais viver sem ele. Tem muitas músicas, inclusive, de samba, muitas letras de música onde vem sempre aquela coisa, né? Eu não vivo mais sem ela, ou ele é tudo pra mim e tudo mais. Eu mesmo tenho relatos de várias mulheres que já se arrastaram pelos seus homens, assim, o homem querendo ir embora da casa e a mulher levando. E o homem também não gosta dessa coisa muito de pegajoso, Não, né? E não. tudo mais e tal. E a gente sabe disso, mas tem mulher que é aquela coisa ali em cima e tudo mais. Porém, o que basicamente, por exemplo, uma pessoa que entra nesse ponto, nesse elo de, olha, eu amo tanto ele que eu não consigo mais viver sem ele. Nesse caso, a bioenergia ajudaria ela no quê, por exemplo? Voltando ao conhecimento a si própria, né? E buscando dentro dela o prazer de ser ela mesma. Porque muitas vezes quando a pessoa está nessa situação desse amor exacerbado, ela acaba não tendo amor por ela mesma. Então ela vive a vida do outro, não vivendo a vida dela. Entendeu? Então o outro faz parte desse ciclo onde o apego é tão grande que ela não consegue desvincular. E ela acaba também não se reconhecendo como pessoa. Porque ela vive as manias, os gostos, você entendeu? Daquela outra pessoa que ela se diz amar muito, mas isso acaba nem sendo amor. Muitas vezes é uma obsessão por não querer ficar sozinha. Que a maioria das pessoas acabam querendo ter essa situação para não ficar sozinha. Isso é uma coisa que eu discuto muito na palestra, né? Porque às vezes quando a gente não tem prazer de estar conosco, como que a gente consegue dar prazer ao outro, né? Então eu sempre levo as mulheres a essa indagação. E me fala uma coisa, depressão a gente sabe que é a doença do século, né? Como que você define a depressão? Ou como a bioenergia define a depressão? E de que forma que dentro da bioenergia a depressão ela pode ser tratada e os passos, enfim. Comenta um pouquinho sobre isso. Eu acredito que existem pessoas depressivas. Ok. Tá? Mas a depressão também é o estado que a pessoa deseja estar. Por carência familiar ou afetiva, que nós estamos falando. Tá. Então ela entra nesse ciclo e não quer sair mais. Ela começa a se depreciar como pessoa. Mas as coisas que hoje a mulher vive, por exemplo, a pressão profissional, a pressão dentro da vida, do casamento, por exemplo, a pressão nos estudos, a pressão da sociedade em a mulher ter pele bonita, corpo bonito, tá dentro do alinho, isso também não contribui de uma certa forma? Com certeza, contribui sim, porque ela deixa de ser ela. Entendi. Ela vive um padrão europeu de magra, linda, né? Sendo que não existe. Nós estamos num país miscigenado, onde existem várias culturas, e não dá para ter um padrão de beleza. Todos nós somos belas de acordo com aquilo que a gente acredita. Tá, que é bem aquilo que você está comentando. O importante é a gente, antes de tudo, Se amar, se cuidar, né? A partir do momento que a gente... Mas, às vezes, a possibilidade, por exemplo, da gente... Você acredita que você pode se amar e não se cuidar? Não. 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 Perfeito, perfeito. É bem legal perguntar isso, porque muitas mulheres às vezes falam assim, mas eu me amo. E aí você fala assim, como que ela se ama? É fato que assim, a acessibilidade está aí para todos, né? Ela acaba e se amando. aí as pessoas comentam assim, desculpa, mas as pessoas comentam assim, mas eu me amo, mas é que eu não tenho dinheiro a cuidar, não tenho dinheiro agora para fazer uma determinada coisa. Então a pessoa coloca sempre a culpa no dinheiro, sempre no outro, no outro, ou na sociedade, ou no trabalho, ou no tempo que está faltando, e essa coisa toda, né? Mas você acha que mesmo, por exemplo, a pessoa dando todas essas desculpas, essa, na verdade, a minha indagação, ela, mesmo assim, existe possibilidade dela se amar? Existe. O bem-querer dela tem que ser maior que tudo. Tá? Não adianta você ter uma ascensão profissional quando você chega lá na frente e percebe que você está insatisfeita porque você não se amou. E também não contribuiu para que alguém te amasse. Entendi. Entendeu? Hoje, a maior parte da depressão consiste em quê? Mulheres que estão profissionalmente resolvidas, mas estão amorosamente Mal resolvidas. Tá? Por essa ascensão de querer ser e não ter. Mas você acredita que é possível a gente ser feliz em todos os campos da vida? Em alguns momentos sim, em outros não.
Ah, até porque felicidade é um estado de espírito. Um estado né? de espírito, um equilíbrio. Uhum. Né? Às vezes você abre mão de algumas coisas, Uhum. né, para lá na frente conquistá-las novamente. E também tem aquela coisa, às vezes é importante ceder, né? Sim. Dentro da vida de uma relação, por exemplo, conjugal, isso conversando com muitos amigos, já tendo vivido também, passado por essa experiência e vivendo também essa experiência hoje em dia, de fato, a gente sabe que dentro de uma vida a dois, principalmente amorosa, muitas vezes a gente faz o que o outro quer, mas nem sempre a gente agrada. Mas aí, quando a gente quer fazer aquela coisa que o outro não quer? Aí fica difícil, né? Fica difícil. Eu acho assim, essa coisa do ceder... E aí é onde começa também o desequilíbrio. Sim, né? Essa coisa do ceder é muito complicado. Porque os casais hoje, nessa corrida, né, do profissionalismo, acaba assim, deixa pra lá, depois eu resolvo, deixa pra lá. Então vai cedendo, só que chega um ponto que eles não se identificam como pessoas. Entendi. Aquele princípio do casamento acabou. Porque eles tinham coisas que eles combinaram, que iam levar para esse projeto de vida. E acaba se dissipando no meio do caminho. Porque eles cederam demais. Entendeu? Então também para ceder tem que ter um equilíbrio. Tá? No início você comentou sobre energia, né? Isso. A energia das ervas. E como que você define a energia das ervas e de que forma que as ervas podem, por exemplo, contribuir? E você teria, assim, uma receitinha, né? Vamos explorar um pouquinho do conhecimento dela. Uma receitinha que... porque às vezes as pessoas confundem com vou tomar um banho de erva, mas isso aí tem a ver com a Umbanda, o Candomblé. Não, nada a ver. As ervas são... Eu tô fazendo uma macumba e não é nada disso. Não. Né? As ervas são milenar, né? As ervas, a gente acredita, e tem relatos, né, que vem do tempo das nossas avós. Só que hoje, com a mutação, então, o que é bom para um não é bom para outro. Entendi. Tá? Na minha avaliação, eu vejo cada erva que entra para cada cliente. Então, cada um é específico. Entendi. Tá? Então, eu não posso indicar uma coisa para você que sirva para um todo. Então não existe um determinado tipo de banho, de ervas, por exemplo, que todas nós podemos tomar, porque isso vai de cada energia do corpo, cada energia, vai do seu estado de espírito no momento que eu estou fazendo a avaliação. Tá. Muito obrigada pela sua participação e estreia no meu primeiro programa. Obrigado, eu espero que em próximos programas a gente possa também estar interagindo, vindo e conversando um pouco mais. E a mulherada aí que quiser fazer pergunta, a Sá também vai estar no chat por mais 20 minutos, tá bom? Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Isso não provoque, é cor de rosa, choque.